Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, Deus é bom, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para trabalharmos aquilo que são as ferramentas, os compartimentos, ó Deus, aquilo que encontramos na nossa alma. Então vem com o peso da Tua glória sobre nós, ó Pai, e edifica-nos, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ajuda-nos a viver de acordo com aquilo que Tu queres, não de acordo com o que nós queremos, Pai. Que a nossa vida esteja de acordo com a Tua manifestação para essa temporada. O Deus eterno é sobre nós, está sobre nós. E te queremos, meu Deus. Queremos que a Tua palavra tenha primazia em nossas vidas. Repreendemos todo o mal, toda a manifestação das trevas, toda oposição, todo o capacete da mentira que se encontre agora no nosso meio, que venha ser repreendido, retirado, em nome de Jesus, toda a proteção àquilo que vamos denunciar hoje, ó Pai querido, já seja colocada por terra, em nome de Jesus, clamamos pelo Teu sangue, toda dispersão, distração, todo envolvimento, ó Pai querido, nosso sistema de pensamento em fumaças, em letargias, em distrações, em dispersões da mente, nós repreendemos em nome de Jesus e clamamos pelo mover do Teu Espírito Santo, que é santo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa imaginação, amém? E eu creio que o Senhor está nos trazendo uma limpeza muito maravilhosa em relação à nossa alma. Precisamos saber dos compartimentos da alma, como falamos, que a alma ela tem a memória, tem o sistema de raciocínio, tem todo o sistema de imaginação, depois os sentimentos, não é? As emoções. E depois nós vamos falar também da própria consciência nossa, não é? E vamos trabalhando aí conforme o Senhor for nos ajudando, nos orientando. Hoje eu quero falar de imaginação, amados, e qual foi, não é, a minha descoberta e que veio a respeito da imaginação e a idolatria. Por quê? A palavra imaginação, eu fui procurar a origem da palavra, não é? E a origem da palavra imaginação, ela vem do latim, que é imagination, imaginationes, e significa imagem, representação, ideia, ou ainda formar uma imagem, representar mentalmente, ou ainda imagem, figura, retrato. Então, a formação de imagens na nossa mente sem ainda a presença do objeto real, ou ainda, ela é uma palavra muito próxima, shalom, pastora, à fantasia, que também significa representação mental. Então, amados, olha que coisa tremenda que existe na parte da imaginação. E o Senhor, ele traz alerta em várias partes da Bíblia, no Novo Testamento, a respeito das imaginações. E normalmente ele fala que a imaginação do homem é uma imaginação vã. Então, o que queremos trazer hoje é exatamente essa desconstruções, né? Uma desconstrução da nossa imaginação quando ela se posicionar dentro de nós como algo vão, como algo que Deus ele quer trazer para as nossas vidas, que venha a ser destruído, que venha a ser desraigado, porque está nos fazendo mal de alguma maneira. O que é uma imaginação? É nós trazermos uma representação daquilo que às vezes é real, não é? Mas nós trazemos para o campo de imaginação aumentando, exagerando ou diminuindo, ou é algo que nós criamos a partir mesmo de uma fantasia. Então veja que em Êxodo, capítulo 20, o Senhor fala assim, ó: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, olha que interessante. O Senhor falou de não fazermos imagens, e aí depois ele deu o referencial. Ou seja, nós vamos pegar algo que está no céu, na terra, ou embaixo da terra, e vamos construir uma imagem. Agora veja que essa imagem nós vamos dar algo exagerado, um poder exagerado para ela.
Então, o que é uma imagem no sentido bíblico que vai trazer uma corrupção? Amém? Nós podemos ter uma imagem, uma imaginação criativa para resolver problemas, nós podemos ter uma imaginação criativa para nos divertirmos, para poder, imagina isso, imagina aquilo, coisas boas. Mas essa imaginação aqui que o Senhor está denunciando é nós pegarmos algo que às vezes é real ou irreal, não é que ele falou embaixo na terra, em cima do céu, não é na terra. Então nós vamos pegar aquilo e colocar um poder que Deus não deu esse poder para nossa, aquilo que imaginamos. Então é essa que nós queremos, e meu brinco caiu, denunciar, deixa eu tirar o outro. Então, é essa que nós queremos sentenciar hoje. É essa que nós queremos colocar diante do Senhor para destruição. Por quê? Porque o Senhor fala que isso, olha o que ele fala: não adorarás nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam ou me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como Deus está fazendo aqui agora uma alusão àquilo que a nossa mente imagina e dá poderes para essa imaginação, essa imagem que nós criamos. Lembra que lá em Deuteronômio, capítulo 7, 24, 25, 26, nós estávamos falando sobre isso? Cuidado com as imagens que nós podemos construir. Por quê? Porque elas podem ser uma fantasia. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? Pode ser uma fantasia. Eu posso ter criado uma imagem de mim mesma que é uma fantasia. De maneira nenhuma ela cabe no mundo real e original que Deus preparou para mim. Como nós dissemos do Salmo 139, todos os meus dias escritos e determinados, formatados, derramados numa forma. E quem derramou a formatação desse desenho foi o Senhor. E ele mesmo colocou a forma debaixo daquela essência que ele estava derramando sobre nós. O problema é que, como somos pecadores, aí na hora verdadeiramente de nós sermos concebidos, há uma mistura. O plano de Deus, o propósito de Deus para nós é um, mas quando somos concebidos, a iniquidade dos nossos pais se ajuntam, e aí vem deformando todo o propósito original de Deus. Então Deus, ele vai falar para mim e para você: eu quero que você tire toda a imaginação que não se liga com o meu propósito original, que eu preparei aqui no céu para você. Eu, como ele falou para Jeremias, e nós já usamos esses dias, olha, desde o primeiro, desde antes de você chegar no ventre da sua mãe, eu já havia te separado para mim. Eu já tinha feito um profeta perfeito. Só que quando ele se junta ali para nascer, a iniquidade dos pais vem junto. Então você consegue entender isso? A iniquidade dos pais vem junto ali. Ontem, esses dias, estávamos fazendo uma ministração a respeito de uma criança que ela recebeu, de um jovem. Ele recebeu tanta rejeição na vida dele, e junto com a rejeição veio um espírito de inclemência, ou seja, essa parte de não perdoar as pessoas não era dele, pela ferida que fizeram nele. Essa parte de não perdoar, que se chama inclemência, não clemente, não tem misericórdia, não houve clamor, sabe de onde veio? Veio de outras gerações, porque também foram rejeitados, também foram colocados em lugares onde eles teriam que exercer o perdão e a misericórdia, mas eles não conseguiram. Então, quando juntou ali aquele espermatozoide, junto com aquele óvulo, o que veio, pegou a iniquidade de um, a iniquidade de outro e formou aquela criança. Nós precisamos entender isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, Davi falando. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 5, fala, e Deus gerou, e Adão gerou a Sete, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Quando Deus criou Adão, Adão não tinha iniquidade. Só que a partir do momento que o Senhor fala para ele, já antes, não é deles pecarem, vocês vão se reproduzir, quando vem a reprodução, ele reproduz verdadeiramente segundo a sua espécie. E eles já se tornaram um homem pecador. Então, quando Adão e Eva se juntam, a iniquidade deles veio junto, a transgressão e o pecado.
Veio junto. Agora, o que é que Deus está falando agora para nós? Olha, se a iniquidade dos pais de vocês trouxe uma forma diferente daquilo que eu fiz, eu quero que vocês se levantem e comecem a arrancar toda a imaginação vã que está na vida de vocês. Shabbat shalom, 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 pastora Andréa, que está na vida de vocês e voltem ao meu propósito original. É por isso que estamos nessa edição da tarde, porque o que foi deformado em nós precisa voltar à originalidade. Então, por isso estamos tratando a alma de tribulação, a alma dupla, o ânimo dobre, a alma, no caso, ansiosa, a alma cheia de memórias de ferida, a alma cheia de como tratamos ontem de sistema de raciocínio falido, e aprove ao Senhor hoje falar para nós: eu quero tratar a imaginação de vocês. Assim como o homem imagina, assim ele é. Olha que palavra forte. Como você se imagina? A pastora Margarida pregou esses dias a respeito. Como você se vê diante dos gigantes? Então é disso que nós estamos falando. Qual é a imaginação que eu tenho de mim mesma? Qual é a imaginação que eu tenho do Senhor, meu Deus? Coisa tremenda é me lembrar que uma das nossas irmãs, há um tempo atrás, ela pregou a respeito de Jesus não ter compromisso com a imagem que nós criamos dele. Porque senão ele teria que correr atrás das nossas imaginações vãs. E ele não vai legitimar isso, não vai ratificar, não vai assinar embaixo. E ela trouxe, glória a Deus, querida, Deus é muito bom conosco. E ela trouxe ali naquela pregação, ela trouxe a palavra de João Batista. Quando João Batista foi ministrado ali por Jesus e quando vai chegando no final dos dias dele, o que acontece? Estava preso, sentenciado. E aí ele vai e chegou ali diante de Jesus, através dos seus discípulos, vai lá, pergunta para Jesus se ele é aquele mesmo que falou comigo lá na barriga da minha mãe, ou eu tenho que esperar outro, porque ele não veio me tirar do cárcere. Será que ele vai vir? Ou seja, uma imaginação que nós construímos, ali João Batista construiu de Jesus, porque você pode entrar nessa pergunta e falar, mas que pergunta esquisita é essa? Não é? Então, ele falou, claro que João Batista deveria já ter uma resposta a meu respeito, porque fui ele que me batizou, ele viu o céu aberto, ele ouviu a voz do Pai descendo e falando, este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Então, como assim, João? O que aconteceu? É porque provavelmente havia uma imaginação de um Jesus que não o permitiria passar pela degola, pela guilhotina, ter a cabeça arrancada. E às vezes acontece isso conosco dentro da casa do Senhor. Nós vamos cheios da casa, entramos dentro da casa do Senhor cheios de imaginações vãs. E o Senhor está falando, eu quero que você dê essa área da tua alma para eu corrigi-la. Porque eu vou ser para com você quem eu preciso ser, não aquilo que você imaginou. E eu quero que você seja quem eu penso a teu respeito, não aquilo que você pensa a teu respeito, no sentido de imaginação, porque assim como o homem imagina na sua alma, olha o lugar da imaginação onde está, que é um lugar que precisa de restauração e de conquista, assim ele é. Então Deus está falando, eu preciso tirar as suas imaginações que não casam com a minha palavra. Então, o que entrou na nossa imaginação que deturpou o propósito original de Deus para nós? O que nos tirou daquela segurança original que Deus tinha lá no céu e quando nós fomos concebidos, alguma coisa misturou, amalgamou ali na nossa alma e aquilo nos colocou debaixo de um senso, como dessa pessoa que eu estava falando, debaixo de um senso de inclemência, onde a pessoa não consegue perdoar de maneira nenhuma. Ué, mas você não quer perdoar? Não, não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Porque isso que foi feito é indesculpável. Aí você começa a puxar a ficha. Onde está essa situação? Está lá no passado. É geracional. Então ela imagina dentro da alma dela um Deus que vai aceitá-la sem ela perdoar. Mesmo a palavra de Deus falando o contrário. Se você não perdoar, não tem perdão para você. Então, é esse baluarte de mentira que nós estamos aqui para denunciar e falar: abre mão. Porque João Batista estava esperando que Jesus fosse lá para falar para ele: não, João, eu vim aqui para te tirar, faço tantos milagres, não é? Eu sou tão poderoso, não é? Então eu vou tirar você daí desse lugar. Sim, querida, eu vou tirar você desse lugar. Só que Jesus não tinha compromisso nenhum, presta bem atenção nisso,
com a nossa imaginação, com a imaginação de João Batista. Aí o que ele falou para os discípulos de João? Fala para eles que os cegos veem, os surdos ouvem, paralíticos andam. E aí depois falou mais coisas. Mas aí ele falou assim por último, e os mortos ressuscitam. Você entende? João, eu não vou te tirar da cadeia, não vou te tirar da prisão, mas eu quero te dizer que você cumpriu o seu papel. Lá na ressurreição, você estará comigo. Os mortos ressuscitam. Joga fora essa imaginação, essa expectativa que eu não tenho nada a ver com ela, porque você vai morrer. Você entende o que Jesus está falando? Ele estava sendo sincero com João, não estava trazendo uma imaginação que pudesse enganá-lo, uma resposta ao seu questionamento que ligasse João a um lugar de ilusão, de fantasia. Hoje o Senhor está aqui para falar, os fantasiosos comecem a se levantar agora e falar para Deus de maneira muito sincera, onde estão as minhas ilusões? Em relação a mim mesma, em relação ao meu Deus e em relação a tudo que cerca a minha vida. Tem pessoas que têm aquela, como que eu posso dizer? Aquela coisa de Cinderela, não é? Acha que a qualquer momento vai aparecer um príncipe encantado para se casar com ela. E a pessoa alimenta isso, ó. E não que não seja para nós termos uma expectativa de que Deus vai nos dar alguém para nos casar, não é? Mas você precisa saber onde a sua expectativa está. Se ela estiver no mundo fantasioso, você vai precisar rever. Uma vez o Senhor me deu a oportunidade de lidar com uma pessoa que estava num mundo de fantasia. O Senhor falou para mim, antes da pessoa chegar, ele falou para mim, eu quero que você faça uma libertação para mim hoje. Eu falei, tá bom. E fiquei esperando. Ele falou que era hoje, aí de repente chegou na minha casa, aliás, no nosso comércio, uma irmãzinha, e comecei a conversar com ela. Aí ela falou assim para mim, eu creio que o fulano dessa banda, ele vai vir de lá para se casar comigo. Eu falei, o quê? Espera um pouquinho, vamos, uma coisa de cada vez, explica para mim isso. Não, porque eu tive sonho, porque eu tive isso, porque eu tive aquilo, porque eu tive aquilo outro. Eu falei, irmã, tá fora da palavra isso. Isso é uma imaginação vã. O Senhor falou para mim, antes de você chegar, que ele ia fazer, através de mim, uma libertação. Você está na imaginação vã. Vamos destruir esse castelo mentiroso agora. Mesmo porque o irmão era casado. E ela não sabia. Você entende? Então, olha o que o adversário faz. Tem irmãs, amados, que pensam que vão casar com o pastor. Você acredita nisso? Ah, mas como assim? Eu e meu esposo passamos por um ataque dessa envergadura. Uma das nossas intercessoras de um outro grupo, não era do nosso Gaio aqui, ela teve, as irmãs, tem algumas irmãs que até estavam ali junto na reunião, e ela falou, olha, eu tive o seguinte sonho. Então, o que acontecia ali? Uma das pessoas, uma das irmãs, estava com essa manifestação, com uma expectativa de que iria se casar com o meu esposo, o apóstolo Alexandre, na época ele era pastor. Então, veja bem, quem trouxe essa imaginação vã? Quem trouxe essa ilusão, essa fantasia, esse encantamento? Eu estou falando de coisas sérias, irmãos. O adversário não é de brincadeira. Ele coloca fantasia assim na nossa mente. Nós tivemos o... Chuta que é laço, sim, querida. É laço. Só que nós precisamos ter misericórdia. Porque na hora de ministrarmos essas pessoas que entraram nesses mundos de fantasia, é muito doloroso. Porque, olha, esses dias, eu estava vendo aqui, quando eu vou abrir o YouTube, as coisas que eu vou postar, o que acontece? E sim, isso é obra de Jezabel. Você precisa entender isso. E nós não estamos isentos das obras de Jezabel na nossa vida. Ela quer nos catar, amados. Ela quer nos pegar e nos levar para os laços dela. Então, não podemos ser aquelas pessoas, primeiro, sem misericórdia, segundo, sem vigilância, terceiro, sem nenhum amor. Nós precisamos andar no... Foge louco, sim. Nós temos que andar no amor de Deus. Porque o adversário, ele vai procurar colocar coisas que pareçam reais na tua mente. Então, nós podemos, às vezes, entrar por um mundo tão imaginário, que fica difícil, parece, de você agora perceber a realidade. Nós tivemos um irmãozinho que ele se envolveu com aquele jogo, God of War, o Senhor da Guerra, o Deus da Guerra, e ele entrou naquele mundo imaginário. E aí ele andava na cidade achando que era o Kratos, que era o personagem principal lá desse jogo.
ou pelo menos deve ser. Eu não tenho entendimento do jogo. Eu tenho o entendimento da libertação que Deus trouxe ali para ele. E isso eu tenho o entendimento. Então, por quê? Porque ele passou a pensar que ele era aquilo, assim como o homem imagina na sua alma, é. E uma das definições aqui de imaginação é como se você fechasse, entrasse, fechasse a porta e produzisse algo dentro dessa porta fechada. É muito terrível. Essa moçada aí que joga esses joguinhos de RPG, um monte de coisa que precisa usar a imaginação, as drogas, a bebida, amados, todas essas coisas, elas despertam a imaginação. Então, você que teve algum tipo de vício, você que se embriagou, você que usou droga, hoje é o dia de você pedir para Deus limpar a tua imaginação. Determinados tipos de música te leva para uma imaginação. Ah, se eu tivesse aquele príncipe encantado, aquelas revistinhas, Bianca, não lembro mais de algum nome. Mas tinha um nome, essa eu lembro, chama Bianca. Aquelas revistinhas cheias de historinha de amor lá, porque aí normalmente o marido deixava a esposa para ficar com a Cinderela, com a linda, né? Então, histórias de adultério, e aí a nossa imaginação foi divagando. Então, o que é imaginação? Uma divagação. O que é uma imaginação? Uma fantasia. É você construir uma imagem e dar a ela poder de gerenciar a sua vida, de dominar a tua vida. E o Senhor está dando uma sentença pesada sobre imaginações, porque a pessoa fica debaixo daquele domínio. Aquela pessoa que chegou em casa estava debaixo daquele domínio. Ela falou: não, não é possível. Deus confirmou um monte de vezes. Não era Deus, era um espírito de encantamento que despertou a imaginação dela. Ela não checou com a palavra e ela foi dando crédito àquilo e foi entrando na operação do erro. E a partir disso, entra na operação do erro. Deus permite o engano quando não estamos na presença de Deus. Mas aí, por misericórdia, ele trouxe ela até a nossa casa, éramos muito amigas, ela é intercessora, uma bênção na nossa casa, na nossa vida, na nossa família de uma maneira geral. E ela veio ali e começou, ela não tinha com que falar aquele tipo de coisa, aprove o Senhor trazer. E aprove o Senhor dar libertação para ela. Ela ficou chocada. Falei: não, querida, isso é sistema da imaginação maligna e está querendo pegar você, em nome de Jesus. A minha função é te falar a verdade, pode até te doer, mas a minha função é te falar a verdade. Então, nós precisamos entender que dentro de nós, às vezes você criou algum castelo, não, tal coisa vai acontecer. É isso, é esse caminho que vai acontecer. Você criou uma fantasia que você deu tanta corda, que agora aquilo lá se faz como verdade na sua vida. Tem uma. Ei, anda. Até andar uma enfermidade chamada mitomania. Sabe o que é o mitomania? É a expressão maior da mentira, onde ela se transforma algo tão real dentro da imaginação da pessoa que a pessoa pensa que aquilo é realidade. Então ela se comporta como se aquilo fosse real. Tudo bem que nós estamos aqui colocando o nível hard de imaginação, mas quais são? Hoje eu barro tudo isso. Ter uma mente de vigilância, uma mente sóbria. Irmãos, precisamos olhar nossas portas de entrada e de saída, que são as nossas decisões. Nós precisamos, opa, esse pensamento é de Deus ou não? Filtrar esse espírito agir muito forte aqui, lá na Alemanha, onde a nossa irmã Daiane de Jesus está. Nós precisamos ter a nossa vida debaixo de vigilância. Então, Deus está falando: eu quero que você deixe de andar debaixo daquilo que é imaginação. Sabe esses jogos, esses shows eletrônicos que tem? Aí tem aquelas imagens holográficas, não é? E ali aparecem, aquilo tudo é para rachar a nossa alma e o adversário entrar, porque ele cria uma imaginação e a pessoa fica com aquele ponto de contato. E ela não entende isso. Eu estava vendo a respeito da sinapse lá, dos neurotransmissores. Aquilo lá, amados, ele vai transmitindo uma informação para o outro, para o outro, para o outro, e ele vai criando. Boa tarde, shalom, irmão. Ângelo, Deus te abençoe. Ele vai criando ali um sistema de entendimentos que depois, para destruir, são os neurotransmissores. E eles vão transmitindo algumas realidades, se as quais nós não tomarmos providência, nós vamos tomar como verdade. E não é porque é real, entre aspas, que é verdadeiro. Então as pessoas vão nesses shows, as pessoas vão entrando nas drogas, as pessoas vão entrando
no mundo da imaginação. Quantas pessoas, quando nós fizemos a parte das músicas, dos sons, quantas pessoas entraram no mundo imaginário por causa de música romântica? Quantas pessoas começaram a se imaginar como a Cinderela por causa das músicas românticas? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o adversário tem de estratégia. Então, hoje é dia de você entrar. Então, euzinha, a irmã está falando. Hoje é dia de nós entrarmos na presença de Deus e falar: Senhor, eu não quero o mundo imaginário na minha vida. Eu não quero. Irmão, sabe aquele amigo imaginário? Já viu falar daquele amiguinho imaginário que a criança desenvolve? Amigo imaginário. Quem é o amigo imaginário? É aquele um que o adversário vem e fala: Oi, eu sou teu amigo, vim conversar com você, você é tão sozinho. E a criança vai entrando naquilo e vai ficando. Qual é o castelinho que nós construímos e colocamos personagens ali dentro? E deixamos com que elas reinassem e governassem a nossa vida. Nós estamos falando a respeito de governo, estamos falando a respeito de identidades, estamos falando a respeito de imagens. Hoje é muito forte essa palavra para imagens que fomos criando de nós mesmos e sufocamos a nossa verdadeira imagem por causa da nossa imaginação errada. Aquilo que o Senhor falou: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, o que é uma escultura? É algo que se constrói. Foi construído. E aí Deus está falando para você: olha, você criou uma imagem de escultura de fracasso. Eu quero que você destrua essa imagem de escultura, porque eu não planejei você para o fracasso. Em Cristo Jesus, por meio dele, somos mais que vencedores. Essa é a palavra de Deus. Mas o adversário, por conta das nossas experiências e por conta de tanto que nós ouvimos as pessoas falarem: você é fracassado, nós permitimos construir uma imagem de escultura dentro da gente. E ela traz governo. Porque, olha, o Senhor fala: não terás outros deuses. E quando ela está prontinha, ei, ela começa a dar comando. Você não é isso, você não faz isso, você não tal, e tal, e tal. E aí nós vamos sendo gerenciados, manipulados por isso. Então, o Senhor está falando: eu quero que você comece a pensar e imaginar de você mesma o que eu penso. O que eu falo a teu respeito e o que eu falo a teu respeito. Nós já falamos a respeito de Efésios 1. E 2, que está aqui listado, pautado: eu sou abençoada, faço parte da família de Deus, eu tenho selo, eu tenho promessa, eu tenho herança. Então, amado, sou amada, sou filha aprovada, fui redimida, fui salva, estou na presença de Deus, Ele é comigo. Aí nós vamos ter que decidir que esse mundo que nós colocamos dentro de nós, debaixo de imaginações vãs, o Senhor está falando: eu preciso destruir. É um outro compartimento da tua alma. Não é o mesmo compartimento que a mente e o sistema de raciocínio. Não é o mesmo compartimento da memória. Não é o mesmo. Ontem, irmãos, numa ministração que estávamos fazendo à tarde, num atendimento, uma das nossas irmãs, ela falou assim para mim: Fátima, descobri que existem 3 tipos de memória. Eu falei: é? Fale para mim. Ela falou assim, ela falou que na hora que ela estava aprendendo, ela pensou mesmo em mim. Ela falou: acho que isso aqui vai ser importante para a Fátima. Então, aí eu falei: então me diz. Aí ela falou que existem 3 tipos de memória dentro de nós: a memória neutra, a memória light e a memória killer, que quer dizer assassino. A memória neutra é aquela parte de guardar nomes, guardar número de casas, telefone, senha. É a memória neutra, é do dia a dia, é a memória prática para o dia a dia, não é? A memória light é aquela lembrança boa, aquela memória boa que a gente tem das pessoas, de dia de aniversário, de festa, de celebração. Memórias boas, light. Agora tem a memória, que são 3 caixas, né? E tem a memória killer. Eu falei: mas que é isso? Ela falou: quer dizer assassina. A memória assassina, ela mata as 2 primeiras caixas de memória. Ou seja, quando a pessoa está em depressão, quem assassinou aquela vida prática dela, do dia a dia, começar a ter esquecimento, começar a não ter vontade para levantar, a vida prática dela foi assassinada pela memória killer. Por isso que chama memória killer, porque a memória killer estão os traumas, as coisas ruins, os fracassos. Por isso que Deus está falando para nós: eu preciso limpar a tua memória, eu preciso limpar a tua imaginação. Aí ele pega a palavra lá
a caixa da memória, onde tem aquelas lembranças boas, aquelas coisas boas, nosso pai, às vezes da nossa mãe, que foram bons pais, boas mães, ou um casamento virtuoso e agora a gente é viúva. Alguma coisa aconteceu que tem uma caixa de memórias boas. Aí essa memória killer vai lá e através de um veneno chamado raiz de amargura, ela começa a falar, 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 falar. Aí ela mata a tua memória boa. Aí você nunca consegue se lembrar de nada. Sabe por quê? Porque a killer assassinou as duas caixas de memória. Aí as pessoas às vezes vão para depressão, vão até para manicômio, vão até para lugares de loucura. Por quê? Porque não vigiaram o pensamento. Não vigiaram a caixa de memória que fala. Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem coisa dentro de nós, suicídio, que fala. Vejam o que o apóstolo Alexandre passou no ano que estávamos lá em Bauru. A memória, você já tem 50 anos, não produziu nada. Ruim no ministério, ruim no casamento, ruim como é que chama aquele negócio? No comércio, ruim, ruim, ruim. Você não é nada. A única coisa que restou para você foi seu filho. Você é um bom pai para ele. Mas veja, isso não pode te segurar. Por que, que você não mata logo? Memória assassina. E imagine a nossa imaginação se ela se junta. Minha memória killer quase me levou embora. Veja que forte. E o que está sendo denunciado. Então, o adversário, ele vai querer fazer exatamente isso comigo e com você. Através da imaginação também. Através daquilo que nós imaginamos a nosso respeito. Então, como a pastora Margarida falou, fazendo um clone aqui da pregação dela, como você se imagina diante dos gigantes? Como você se imagina? Você se imagina um filho poderoso de Deus, como quem tem aliança, como quem tem um destino, como quem é um guarda de uma geração inteira para trazê-la cativa ao Senhor? Ao Senhor? Ou você se imagina como um gafanhoto que pode ser comido? Pode ser destruído? Nós vamos ter que decidir. A nossa imaginação, ela rege a nossa vida. E o Senhor está falando, limpe a sua imaginação agora, como limpou a sua memória. Então, essa memória killer, amado, ela precisa cair. Agora, se tiver uma imaginação killer também, suicida, assassina de você mesma e da imagem de Deus, a imagem verdadeira, porque Deus tem uma imagem. Isso! Ótimo! Oh, glória! Limpa-me, Senhor! Eca! Limpa-me, Senhor. Alaxê. O adversário quer trazer um monte de porcaria para nós, daquilo que é adâmico. Mas o Senhor quer trazer uma limpeza pela água da palavra, nós inseridos no seu amor, nos olhos do Senhor. Irmãos, o ourives, quando ele coloca o ouro lá no cadinho e começa a subir o fogo, o ourives não vai deixar o tempero, a têmpera, né, daquele fogo, daquele lugar, ele não vai deixar passar do ponto. Ele é o nosso pai, então se ele está te queimando, se ele está trazendo aí uma purificação para a sujeira subir e o ouro que é de valor, que é pesado, ficar lá embaixo, suporte o processo e dê lugar. Ele está fazendo sim, irmã Mara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está nos dando, sim, como a irmã Marta está falando, Ele está nos dando ouvido para ouvir. E nós precisamos entrar debaixo do ambiente de misericórdia e não de condenação. É falar, Deus me ama, Ele está me santificando, Ele está me purificando, Ele está me virando no avesso, mas está sendo bom. Está sendo bom. Porque eu estou aprendendo a me conhecer, estou aprendendo a conhecer o meu Deus, como Ele me ama e eu nem sabia disso. Eu estava atrás da religiosidade. Ai, vou servir, preciso fazer, preciso correr. Ai, eu estou com a minha vida na minha mão. É tanto peso que a religião põe em nós. E o Senhor está falando, livre-se disso. Graças a Deus, querida. Glória a Deus por isso. Livre-se disso. Eu estou com uma expectativa. Quando começa a chegar a sexta-feira, eu falei para o meu esposo hoje, eu falei, estou com uma expectativa diferente agora. Quando está chegando o Shabat. Quando às 6 horas da tarde. Aparentemente, mas a semana passada, por exemplo, eu tinha compromisso, vieram pessoas em casa, tudo, eu ainda tinha um compromisso ministerial, que estávamos num processo de oração aí, não é 21 dias, eu tinha um compromisso, mas havia algo diferente dentro do meu coração. Para amanhã estou cheia de expectativa, sabe por quê? Porque eu entrei na atmosfera do Shabat. Aleluia! Eu entrei no descanso do Senhor e algo mudou dentro de mim. E isso precisa se estender para todos os dias da semana, porque quando eu entro no descanso, esse descanso começa a me reger.
E ele não vai ficar preso no sábado. Ele vai passar, ele vai gerenciar a minha vida para no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no próximo sábado eu vou ter mais força. Quando na sexta-feira começa, ai meu Deus, já está cansado, né? Podia vir um descanso. Quando na sexta-feira começa a chegar isso, aí o que que acontece? O senhor fala, é amanhã, já vai virar já o dia. Você já vai poder ter descanso em mim, você vai me receber. Por quê? Ah, minha irmã, é sábado, você vai descansar só isso. Não, tem uma atmosfera espiritual aberta, liberada, poderosíssima a nosso favor. Tanto é que o Senhor fala que o Deus lá na criação, ele santificou, presta bem atenção, ele santificou o dia de sábado e o abençoou. Olha, santificou e abençoou. O dia de sábado. Então tem algo diferente nesse dia. Então nós podemos entrar, eu que vou pregar à noite, mas eu quero trazer esse descanso de uma imaginação que pensa como Deus pensa. Queridos, nós estamos entrando nessas dimensões do próprio Cristo, dimensões de shalom, dimensões de paz, dimensões onde verdadeiramente temos descanso das nossas próprias obras e começamos a ser gerenciados pelas obras do Senhor. Começamos a ter mais ousadia de ser quem somos. Sabe por que nós estamos com essa edição aqui? Para você poder ser quem você é e eu poder ser quem eu sou, sem máscara, sem aquele constrangimento. Ai, será que eu vou caber ali? Vai caber. Vai caber porque Jesus está com você, você não tem que negociar. Você vai caber. Então, quando você disser não, é não. Quando você falar eu não gosto disso, e se as pessoas não gostarem de mim? Se eu falar não, você vai ficar com quem você é, não com o que as pessoas querem que você seja. Você não vai entrar nos ditames da mentira para agradar as pessoas. Irmãos, eu sou exagerada, eu sapateio. Você pegar lá no Instagram, quando foi revelado qual era o sexo do nosso netinho, tem um monte de gente lá, só eu pulando, batendo palma, rodando assim, ó. Só eu. Quando chegou na hora de cumprimentar as pessoas, ali eu pus a mão na barriga da Letícia e falei: vai ser homem de governo, vai ser profeta, vai ser sacerdote do Senhor. Esse é o meu jeito de ser. E eu não vou negociar mais. Fica quietinha. Que imaginação que eu tinha de mim. Falida. Você faz umas orações, né? Eu estava só alimentando pessoas, eu não estava comendo nada disso. Eu preciso comer o que eu produzo. Não matarás a boca do boi que debulha. E olha o que eu fazia. O meu próprio salário eu roubava de mim, porque a minha imaginação era vã. A minha imaginação foi corrompida. A minha imaginação estava emporcalhada pelas sugestões malditas de Satanás e eu permiti. Agora Deus está me chamando. Saia desse lugar. Não quero essa imaginação, porque isso é idolatria. Imaginação vem da palavra imagem. O que você permitiu que criasse dentro de você? Que mundo imaginário que é esse que nós formamos dentro da cabeça da gente? Que nós deixamos o adversário ir muito para além da palavra de Deus. Deus falando isso e a gente ficando com aquilo. Deus falando isso e a gente ficando com a mentira, com a mentira, com a mentira. E o Senhor tem sentença para isso. Por não darem crédito ao amor da verdade, o Senhor os entregou à operação do erro para darem crédito a toda mentira. É isso que acontece conosco. Deus está falando, eu te amo e essa é a verdade. Eu te amo e essa é a verdade. Eu te amo e essa é a verdade. Nós estamos só chutando. Só dando coice, na verdade. Só recalcitrando contra os aguilhões. E pá, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí, de repente, Deus nos entrega o desejo do nosso coração. O homem que é corrigido muitas vezes, depois ele cai sem que haja desculpa, sem que haja resgate, o Senhor fala. Então ele está falando, falando, falando. Aí ele entrega a gente a operação do erro. Está lá em Romanos 1 e Tessalonicenses também está isso. Ele nos entrega o desejo do nosso próprio coração para crermos na mentira. Então, amados, o que nós permitimos entrar de imaginação dentro da nossa mente, nós vamos prestar conta. O adversário não está com brincadeira. Se ele puder te manipular através daquilo que você imagina, vai ser ótimo, porque o Senhor está falando aqui. Eu vou visitar até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Como assim? Ah, mas eu sou crente, eu não odeio o Senhor. Mas o que você imagina na sua alma?
O que você pensa em relação a você mesmo? O que você permitiu de formar de imagem, de escultura, ou seja, você tem algum trabalho para construir. O que você permitiu? O que o homem te falou que você era? As rejeições que o homem colocou para você goela abaixo? É isso que eu e você permitimos de construir com fundamentos mentirosos a nosso respeito e o adversário dando risada de nós? É isso? Ah, e agora eu aprendi a perder. Não, você não aprendeu a perder. Você está sendo enganado. É por isso que eu estou assim, sabe, pastor? Eu não tenho mais reação, porque eu aprendi a perder. Não, querido, você está sendo enganado. Não, querida, não aprenda. Isso não é coisa para se aprender, isso é coisa para chutar. Como disse a irmã, chuta que é laço. Porque o Senhor não falou que você é perdedor. Ah, mas é que as circunstâncias me mostraram que eu sou perdedor. Mas o que o Senhor te diz a teu respeito? Por que você está permitindo essa imaginação crescer dentro de você? Hoje é dia de nós passarmos o sangue de Jesus sobre a nossa imaginação. E como a pastora Cláudia colocou aqui, limpa-me, Senhor. É isso que é para nós fazermos. Entrarmos na presença de Deus e dizer assim, com muita sinceridade, sermos muito francos diante do Senhor. Falarmos para Ele, Senhor, em nome de Jesus, limpa a minha imaginação. Porque eu não quero mais andar debaixo da minha imaginação. Não quero mais que essas fortalezas venham me reger, porque a imaginação, ela se transforma numa fortaleza. E com altivez, pô, ela coloca a palavra de Deus para trás. Não, Senhor, isso aqui está muito firme dentro de mim, isso aqui é a verdade. Para quantas pessoas que fomos falar a respeito de mundo imaginário nos rejeitaram? Não, isso aqui é a minha verdade. Pode até ser a tua verdade, não é a verdade de Deus. Não é a verdade de Deus, porque não bate com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Deus, ele não vai querer que a gente ande de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Deus não vai se dobrar para aquilo que a gente acha que é certo, nem para aquilo que a gente acha que está vivo, nem para aquilo que a gente teve de expectativa dele, como João Batista estava com uma expectativa numa movimentação que Jesus não poderia cumprir. Qual é a expectativa que a nossa imaginação liberou nas atitudes de Jesus que Jesus não vai cumprir? Palavras proféticas que você recebeu e distorceu. Ah, eu recebi uma palavra profética que eu vou ser pastora. Ah, eu recebi uma palavra profética que você isso, esse, aquilo. Vai? Vou. Palavra de sabedoria para isso, onde está? Porque há uma sabedoria para cumprirmos as palavras de Deus. Ele dá uma palavra, que é uma profecia, que é uma palavra de conhecimento, e nós vamos precisar da sabedoria para colocarmos isso em prática. E é onde um dos laços mais terríveis de Satanás é trazer desassociado esses três conjuntinhos aí, esses três dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Às vezes recebemos uma palavra de conhecimento, olha, você vai ser tal coisa. Aí o adversário pega, aí você sai correndo para executar tal coisa. Não gastar tempo com Deus para falar como. Como isso vai acontecer? É bem Maria. Maria, ela teve uma pergunta, mãe de Jesus. Maria teve uma pergunta de santidade. Ela recebeu uma palavra de conhecimento expandida, porque teve até presença de anjo. Glória a Deus por isso. É uma entrada no reino espiritual tremenda. Palavra de conhecimento. Está lá na Bíblia. Depois você lê lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Palavra de conhecimento. É uma revelação que ela teve. Mas quando ela viu, eu vou ficar grávida, espera um pouco. Eu não tenho homem nenhum. Sou virgem. Como será isso? Se você olhar, vai ser a mesma palavra que Zacarias falou. E por que para ela não houve mudez? Por que ela não ficou muda? Porque um estava sendo incrédulo, o outro estava sendo santo. Tem diferença. Ela falou, mas eu vou pecar contra o meu Deus para gerar isso que você, anjo, está falando que é santo? Não estou entendendo. Você entende? Ela não se permitiu ser enganada. Ela foi conferir palavra com palavra. Ei, espera um pouco. Se esse anjo é de Deus, o que ele vai falar para mim tem que bater com a palavra de Deus. Porque se não bater, essa sabedoria não vem de Deus. Você entende o que eu estou falando? Uma palavra de conhecimento, para ser executada na sabedoria de Deus, tem que bater com a Bíblia.
tem que bater com os princípios eternos, porque senão nós vamos cair no engano, na imaginação vã. Porque aí o adversário lança a semente, você fala, bom, agora eu posso sair correndo fazer, e não pode, porque você não tem a sabedoria de Deus para fazer. Aí você vai falar, ai, fui enganada, ai, Deus não cumpriu. Deus não cumpriu? Ou nós saímos sem perguntar para Deus como iria ser feito isso? As perguntas de santidade daquilo que vai ser feito através de nós precisa vir sobre nós para que haja temor na nossa vida. Senhor, vai fazer? Então como é isso? Santidade, não incredulidade. Incredulidade traz mudez, mas santidade traz explicação. E o anjo todo gentil falou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aí veio a resposta. Sabedoria, conhecimento. Em ordem, discerniu, faça-se em mim conforme você está dizendo. Ficou grávida. É isso. Mas precisou os dois andar junto. Não era uma imaginação de Maria. Uma imaginação vã. Então tenha cuidado. O adversário está colocando um monte de imaginação vã aí no povo. Tem pastor, amados, dando crédito para caveira. Eixo caveira, ou outra potestade mais ainda terrível, ainda um tipo de demônio mais forte ainda, dando crédito para caveira, levando igrejas inteiras a se contaminarem com isso daí, irmãos. Então o Senhor fala, olha, não se ensoberbeça, mas teme. Eu preciso temer. Eu não posso ficar falando, ai, você viu o cara, kkkk, caiu, você viu o pastor, kkk. Não faça isso. Você não conhece o teu coração. O Senhor fala, enganoso é o coração do homem, demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, esquadrinho os rins e o coração. Então, nós não conhecemos o nosso coração, então não ria. Se possível, ore. Amém, em nome de Jesus, isso mesmo. Então, queridos, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós, a respeito da nossa imaginação, ele tem recursos, não apenas para limpar, e aquela imaginação que ela construiu um castelo tão profundo, que agora você não vê saída. Se tornou quase que um labirinto. O Senhor está falando, eu tenho poder para destruir isso. Pessoas que ficaram tão presas se alimentaram tanto a um espírito para comprovar o poder que tinham, que hoje estão presas em dimensões espirituais. Porque se imaginaram, sempre alguém de destaque, sempre alguém à frente, sempre alguém, que é o que eu falo para você, você vai ser alguma coisa, mas qual é a sabedoria? Qual é a sabedoria? Tem que bater com a palavra de Deus. Então, você hoje, que entrou em algum lugar, que você recebeu uma palavra, e você tinha um caminho profético para desenvolver, mas a tua imaginação entrou e trouxe uma sabedoria satânica, maldita. E como diz lá Tiago, a sabedoria do mundo é maligna. Vou ver se eu acho aqui. Ela é demoníaca, animalesca. Ela não tem misericórdia, ela é terrível a sabedoria que o diabo dá. E aí, esse menino Tiago, aí você, para fazer aquilo que você acha que Deus falou com você, você entrou nesse tipo de caminho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Em nome de Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Aqui, ó, a sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tende inveja em vosso coração, inveja amargurada, sentimento faccioso, duplicidade, está querendo rachar o negócio. Veja bem, nem vos glorieis nisso, nem mentais contra a verdade. Qual é o teu sentimento nisso daí? Porque a imaginação, ela é algo tão tremendo, porque ela vai trazer estrutura de raciocínio e ela vai trazer sentimento. Porque você vai achar que aquilo é real, então você sente e você pensa daquela maneira que a imaginação criou. Então ela é abrangente e ela vai trazer a sua vontade cativa e o seu poder de decidir de acordo com aquilo que foi imaginado. É sério. A imaginação vã é um cativeiro terrível, porque de alguma maneira nós demos crédito àquilo e aquilo foi entrando e agora não se gerencia. Mas o Senhor está falando, tem palavra suficiente, tem sangue suficiente, tem água suficiente para limpar tudo isso. É só você querer. É só você já chegar em mim e falar, tá bom, Senhor, pode destruir tudo isso que eu criei.
e o espírito da morte vai ter que se ausentar de você. Em nome de Jesus. E de mim, da onde eu me imaginava. Irmãos, só porcaria na minha mente. Só imaginação vã na minha mente. Quem eu sou? Eu não sou ninguém, não, porque, ó, tem para todo mundo, mas para mim nunca. Mas o Senhor, ele começou a me libertar e tem me libertado. Então, tem coisa, graças a Deus, que eu não passei, mas passei por muitas coisas e estou sendo liberta até agora. Aleluia por isso. E aí, olha o que esse menino fala. Nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animalesca e demoníaca. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, há aí confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, você vai ser tal coisa, e você entrou por esse caminho aqui, ó. Inveja, sentimento faccioso, a tua imaginação está contaminada. Você recebeu uma palavra de conhecimento a teu respeito, algo que Deus te prometeu, ele falou, ó, vai ser, só que está nesse lugar aqui, ó. Está nesse ambiente espiritual aqui, ó. Você vai precisar ir lá e limpar. Vai lá se consertar. Vai lá pedir para Deus. Deus, traz o fundamento. De onde entrou isso? Sabe de onde entra isso? Normalmente das rejeições, da cobiça do coração, daquilo que como que o apóstolo fala, das carências, das nossas carências. Aí a gente fala, ai, agora chegou a minha vez, por que agora? Sabe, amados, a igreja, às vezes, é lugar onde as pessoas não conquistou lá fora, quer conquistar dentro da igreja. Você já parou para pensar nisso? Aqui eu não dei certo, ali eu não deu certo, ali, dentro da igreja eu vou dar certo. E aí a gente quer cargo, a gente quer isso, quer aquilo, imaginação vã. Agora, e o chamado? O que Deus te chamou para fazer? Eu já estou falando na parte ministerial e de chamado. Tem as outras também aí que já falamos, a respeito de embriaguez, vícios, imaginações sexuais, que vieram às vezes geracionais, não é? Pretensões. Pensa uma coisa terrível, são as pretensões alimentadas. Eu pretendo ser tal coisa, mas não tem um caminho reto para fazer isso. Não tenha, porque essa palavra pretensão, ela já pode trazer aquela conotação ruim. O que é o fulano? Ele é meio pretensioso. Pensa um pouquinho a mais do que convém dele mesmo. Aí ele tem a pretensão disso, daquilo. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos. Vou deixar aqui a palavra. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, tenha cuidado. Eu e você precisamos ter cuidado. Cuidado com a nossa imaginação vã. Tem alguma coisa que Deus falou para você, cheque. Deus não é responsável por imaginações equivocadas que temos, as expectativas equivocadas que colocamos e alimentamos dia após dia, e depois estamos lá esperando. Vem cumprir, Deus. Deus não vai aparecer nesse encontro. Você precisa entender isso. Ele vai mandar uma palavra. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos estão falando, os aleijados começaram a andar, não é? Está sendo pregado o evangelho aos pobres e os mortos ressuscitam. Ele não tinha expectativa, ele não tinha compromisso nenhum com a expectativa de João Batista. Lance fora esse mundo imaginário, em nome de Jesus. Alinhe a palavra que Deus te deu, a própria palavra de Deus. Cuidado com imaginações vãs. Quero dar um alerta forte às irmãs, cuidado. Cuidado com seu coração em relação a pastores, a apóstolos, esse tipo de coisa. Jezabel não está de brincadeira. Você entende isso? Isso que a irmãzinha denunciou em relação ao meu esposo já faz quase 2 anos. Certo? Mas conhecemos pastores, amados, que a irmãzinha veio falar para mim, isso faz uns 20 anos. Ela me ajude a orar, porque Deus falou para mim que ele vai recolher a fulana para eu casar com ele. O pastor, há 20 anos atrás. Você entende o que eu estou falando? Então tenha cuidado, Deus colocou um alerta aqui no meu espírito. E não é palavra de ciúmes, não, irmãos.
Tenha cuidado. A pastora está falando isso porque ela é ciumenta. Meu esposo vive me zoando. Ele fala assim, é zelo. Ele brinca comigo, ele fala assim, é zelo. Zelo nada, é ciumenta, tal, tal. Mas, irmãos, como uma mulher de Deus agora, com temor e tremor, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Imaginações. Imaginações. Cuidado com a cobiça. Ah lá, a senhora já falando, é ciumenta assim. Então, irmãos, tenha muito cuidado. Entendeu? Muito cuidado. Muito cuidado. O adversário não está com brincadeira conosco, não. Entende? Então, vigie. Vigia a tua unção, vigia o teu chamado, vigia teu coração, vai dando sentença, vai decretando. Isso não é para mim. Porque não tem só o meu esposo que às vezes vocês assistem, não tem só o apóstolo Éder, tem outros irmãos, outros pastores, às vezes de igreja local. Tenham cuidado. Existe um espírito chamado basilisco. Ele está dentro das igrejas, ele atua. Ele atua, irmãos. Ele traz ali uma certa, uma frequência de atração e igrejas são destruídas, ministérios são destruídos, mas em nome de Jesus, no nosso meio está sentenciado. Para a glória de Deus, que o Senhor ache corações puros em nosso meio, basilisco. Então, irmãos, tenha cuidado, ele traz um encantamento para as pessoas. Irmãos, uma vez uma irmãzinha falou assim para mim, ela teve, o marido traiu, né? E aí ela falou assim, um dia eu tive a curiosidade de falar para o senhor, senhor, essa mulher é tão esquisita, mostra para mim o que o meu esposo vê quando ele olha para ela. E o Senhor abriu a visão espiritual dela. E ela viu foi um demônio. E ele aparecia em forma maravilhosa. Maravilhosa. Ele aparecia. Encantamento. Tem um filme que passou esse tempo na sessão da tarde, eu falei, meu Deus, isso é coisa de demônio. A moça era aquela, quase como se fosse aqueles quilos mortais. E ela parecia uma moça bonitinha, assim, ó. É, demônio bonito, sarteio de banda. Mas se você ler alguns livros lá desses, que andavam no meio da magia, para o rapaz que interessava, ele aparecia forte. Para a moça que o adversário queria angariar para o lado dele, ela aparecia como um ursinho. A palavra de Deus diz que o adversário se transforma até em anjo de luz. Não brinca, não. O feio fica bonito, o bonito fica feio. Cuidado com a imaginação. O crivo é a palavra. A instrumentalidade é a palavra. A centralidade é a palavra. O Cristo vivo é em nós. Tenha cuidado. Irmãos, o negócio é tão sério que esses dias passou no Fantástico o pastor, meu Deus, é triste, porque ele foi desmascarado em rede nacional. O pastor foi lá ler o livro de Oséias e ele pegou e leu lá que aquela mulher era adúltera. E ele entendeu que Deus estava falando, vai e adultera com ela. Ele não viu o acento. Adúltera. Ele entendeu, adultera com ela. E a mulher largou do marido dela, ele largou da esposa dele. Então, irmã Arlene, aí o pastor, quando o repórter falou, meu Deus, que vergonha, chorei aquele dia. Chorei. Vai e adultera com ela. Não brinque. Você não sabe quem você é lá no fundo. Eu não posso brincar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia. Imaginação é coisa séria. O Senhor falou isso no coletivo. Por que imaginam as nações coisas vãs? Então, existem nações inteiras pensando porcaria, batatinha, coisa errada, que não tem nada a ver com aquilo que é de Deus. Nações inteiras debaixo de um espírito de imaginação maldita. Não vamos brincar de ser crentes. Em nome de Jesus, irmã. Vamos orar. Quem está com o olhinho da unção aí, pegue aí, por favor. Em nome de Jesus. Você vai pedir para o Senhor, Senhor, onde está na minha vida? Imaginação não tem, sim. Onde está na minha vida qualquer imaginação que não esteja de acordo. Destrói fundamento, destrói a origem. Destrói, Senhor. Eu não vou andar debaixo do governo da iniquidade.
Porque imaginação má é idolatria. Sim, os olhos são janela da alma. E assim como imagina em sua alma, assim o homem é. Então, em nome de Jesus, já comece a falar para Deus, Senhor, vai visitando cada uma das imaginações dessa hora, Pai, de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão assistindo, aqueles que hão de assistir, meu Pai. Vai quebrando a força de imaginações vãs, papai. As cobiças do nosso coração, as carências do nosso coração, as regências malditas, até aquelas que são geracionais, ó Pai. Já vai nos limpando, tocando, Senhor, e quebrando a força dessas imaginações malditas, ó Pai. Da alma, Pai querido, geracional, da egrégora geracional, Pai, das egrégoras ativadas contra nós, Papai. Vai quebrando a força dessa imaginação maldita, Senhor. Em nome de Jesus, os espíritos malignos que trabalham, ó Rei da Glória, na imaginação, espíritos vampíricos, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, que trabalham na imaginação, se apresentam, oh meu Deus, de forma, Pai querido, que a pessoa imagine algo bonito, papai, mas na verdade está morto, está estragado, é demoníaco, é maligno. Em nome de Jesus, visita e vai quebrando essas forças, ó Pai. Em nome de Jesus, os espíritos malditos de Lilith, de íncubos, súcubos, ó Rei da Glória, que aparece para as pessoas dentro da imaginação das pessoas, já travestido de alguém bonito ou de alguém da família. Em nome de Jesus, quebramos essas forças. Pessoas que estavam no espiritismo, ó Deus, e agora os espíritos familiares vêm falando, ah, sou eu, fulano, sou eu, a fulana, mas nós sabemos que é demônio. Em nome de Jesus, que seja quebrada a força dessa visão espiritual aberta, Senhor. Nós clamamos aqui, Pai querido, em nome de Jesus, que cada uma das vidas que tem entrada no reino espiritual e vem no reino espiritual num dom de palavra de conhecimento exacerbado que vem da parte do adversário, dos espíritos de poder, papai. Em nome de Jesus, nós quebramos essa força e clamamos por arrependimento. Em nome de Jesus, irmãos, que cada um de nós venhamos a nos arrepender. Em nome de Jesus. Quando nós estamos lá na falsa religião e abrimos a nossa imaginação para recebermos os espíritos de poder, aqueles espíritos que faz a gente ver no reino do Espírito, em nome de Jesus, se você vai falar para Deus, Deus, em nome de Jesus, limpa e fecha essa porta agora. A minha imaginação será usada pelo Senhor nos dons espirituais, nos dons de comunhão com o Senhor, no dom da intuição que fazem parte do Espírito. Em nome de Jesus, nós passamos o teu sangue, atamos e encadeamos os espíritos oportunistas. Em nome de Jesus, espíritos de adivinhação. Em nome de Jesus, espíritos que vêm trazendo a manifestação do poder, ó Rei da Glória. E as pessoas falam, nossa, como eu tenho poder. E se exaltaram nisso, por favor, hoje, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que foram tão envolvidas com esse espírito de imaginação, que entraram em lugares tão profundos, que revestiram isso e falaram, olha, eu sou isso, e não eram. Ei, em nome de Jesus. Pessoas que chegaram e tomaram posse de títulos, de encargos, de cargos, de ministérios, e falaram, eu sou isso, e não eram, era mentira. Em nome de Jesus, que seja quebrada essa força. E pessoas que Deus falou, você é, e ela entrou num mundo de imaginação, de mediocridade, de miséria espiritual, foram arrancadas as fardas que o Senhor havia dado. Agora, saia desses lugares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, e Ele está te reivindicando para fazer a obra dEle, que essas portas sejam fechadas agora, em nome de Jesus. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, nos sentenciando para ficarmos nos lugares que Deus preparou. Nem a glória, nem a inglória. Em nome de Jesus, seja quebrada essas forças agora. Maior é o Senhor no nosso meio. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela faz separação de alma e espírito, juntas e medulas. E ela traz discernido o coração do homem, a sua motivação e a sua intenção, porque haveremos de dar conta diante dele naquele dia. Em nome de Jesus, papai. Envia agora, Pai, aqueles que tu tens comissionado para arrancar das regiões celestiais esses ajuntamentos, como se fosse um grande cobertor que o Senhor está pegando, ajuntando tudo, colocando tudo naquele lugar e levando para um lugar definitivo, em nome de Jesus. Nós não estaremos mais submissos a uma imaginação maldita, demoníaca,
Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Rebaixia. Sim, vamos fazer. Recala, baixa, cara. Aleluia. Hoje está estendendo um pouquinho, porque aprove ao Senhor abrir nossos olhos espirituais para determinadas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que o adversário tem falado contra você para te trazer uma imaginação maldita, você vai ficar aí todo o capacete da mentira. Rebaixe, cai. Que o adversário implantou na tua mente, é como se fosse o capacete, mas tem algo enfincado para que a tua imaginação só se manifestasse de uma maneira que é de condenação, que é de maldição. Em nome de Jesus, seja arrancada agora, para a glória de Deus, o instrumento das trevas. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Em nome de Jesus. Se alguém estiver sentindo alguma coisa, avise para nós podermos orar. Em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Se alguém estiver sentindo algum sintoma aí, em nome de Jesus, por favor, fale, abra o microfone, fala, levanta a mão, faça alguma coisa. Em nome de Jesus, que sejam sentenciados. Pai, em nome de Jesus, refaz as forças da minha irmã Vanessa agora. Que todo espírito, ó Rei da Glória, que veio para sugar a vida dela, para tirá-la, Pai querido, para trazer distração para ela, em nome de Jesus, todo espírito geracional que vinha para ter comunhão com ela, através da intimidade dos familiares dela que andaram nesses lugares, agora sejam cortados, em nome de Jesus, que essa força das trevas desaloja agora do lugar, ó Rei da Glória, onde a tua filha tem comunhão contigo, adoração, agora, imaginação para a adoração, seja purificada agora, em nome de Jesus, toda imaginação usada para adoração a demônios, caia, em nome de Jesus, e a tua filha será vivificada, estará despertada para uma adoração mais poderosa. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Aleluia. Grande é o Santo Israel no meio de nós. Mas alguém com alguma dificuldade, algum problema? Não tiver ninguém, vamos tomar a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Lebatui. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Baixê, ressurreto entre os mortos. Ele é o Senhor, Rebaixocou, maná. Toda língua confessará, Rebaixê, Rebatocou, maná. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Pai, nós nos levantamos diante de Ti para Te agradecer, Rabaxecai. Pai querido, cada ferida, cada manifestação tua, te agradecemos porque tu estás limpando as nossas decisões, ó Pai. O poder de decidir, onde o adversário vinha para manipular, para escravizar nas imaginações, ó Pai querido, mais forte do que nós, ó Rei da Glória, parece que não conseguimos tomar as decisões, mas o Senhor tem se levantado e nós queremos colocar aqui diante de ti o teu sangue, a tua vida, colocar diante de ti o alimento eterno, nesse ato profético, Rei da Glória, que é a Santa Ceia, trazendo a memória, Pai querido, de Ti, a Tua aliança. Nós temos aliança com o Senhor, Eba, e estamos, ó Pai querido, sendo saciados no Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou dar mais um comando. Espíritos vampíricos, agora, saiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espíritos que atuavam através da fantasia, o tal do fantaso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda ânsia agora que saia para fora, todo contrato com as trevas, em nome de Jesus, saia para fora. O contrato com a morte não vai se estabelecer em nome de Jesus, e toda aliança com o inferno não se estabelecerá. Todo geracional maldito agora, que vem para trazer as imaginações de prostituições, de adultério, que vem para trazer um geracional de morte, de escravidão e de dependência financeira, agora seja cortado. Em nome de Jesus, maior é o Senhor que está em nós. Ele é o Senhor. Recatou, rebaixê. Se alguém vir mais alguém pedindo auxílio, por favor, escreva aí novamente. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, todo tipo de adversário que se aparecia, Senhor, por conta de filmes de terror, por conta, Rei da Glória, desses dramas psicológicos que entram na vida da pessoa, Pai querido, aquele tipo de manifestação, de drama, e a pessoa vai ficando presa naquele enredo, naquele engano, agora seja desfeito, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, visita crianças que às vezes entraram nesses lugares, ó Pai, por causa do pai e da mãe que não vigiaram. Em nome de Jesus, arranca essa imaginação agora. Crianças, ó Pai querido, que às vezes pegaram o pai, a mãe, numa atividade ali, num relacionamento íntimo, e a criança ficou com aquela imaginação por dentro, e agora o adversário está arrastando essa criança para lugares, ó Deus, de imaginação. Em nome de Jesus, você não se estabelecerá para a glória de Deus. Nosso Deus é o Senhor. Nós cremos no que tu fazes, no que tu dizes. Tu és um Deus furioso. Tu és a nosso favor. Tu nos amas. Obrigada pelo sangue. Obrigada pela tua graça. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu refrigério. Tu és o Senhor. Amém, amados? Mais alguém? Está todo mundo bem? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Então vamos cear. Vamos cear. Pai, muito obrigada. Tu és fiel. Vamos comer do teu corpo verdadeira comida. Beber do teu sangue verdadeira bebida. A vida está no sangue. Nos alimentamos de ti, Jesus, do corpo e do sangue do Cristo vivo, e que haja ressurreição em nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Graças a Deus. Oh, Santo de Israel. Aleluia. Se você tem um louvor, uma adoração, entregue ao Senhor. Nós vamos encerrar por conta do tempo, mas entregue ao Senhor uma adoração, uma gratidão aí quando desligarmos. Fale com o teu Deus, agradeçam. Pai, nós selamos cada uma das libertações pelo teu sangue, Pai. Cada uma das manifestações da tua graça. Em nome de Jesus, papai, te adoramos, te bendizemos, te louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor. Muito obrigado, meu rei. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, shalom, shalom. Até hoje à noite temos Santa Ceia com a ministração do Shabat. Amém? Às 8 horas da noite. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.